Bom, meninas, eu vou apresentar para vocês alguns segredos que o nosso coração guarda. E se vocês tiverem lápis e papel, acho que é legal, porque tem umas dicas importantes sobre o coração que eu não sei se é tão popular ou tão acessível assim hoje. Como eu estou estudando isso há muito tempo, parece que para mim é tudo muito óbvio e acessível. Mas eu descobri no último webinário, tinha, sei lá, umas 10, 12 pessoas, tinha acabado de fazer um evento e veio mais pessoas, que aquilo que para mim estava muito acessível, para elas não estava. Então, como eu venho estudando muito, às vezes eu acho que, tá fácil e não tá tanto assim. Bom, o tema chama "O seu coração guarda segredos", porque existe uma chavinha no coração, que acaba trazendo muito entendimento pra gente, desse nosso processo oscilatório, inclusive, das emoções, das ações que a gente toma, do nosso estresse interno. E a primeira chave que eu quero trazer pra gente, deixa eu ver aqui, é que o coração, ele é o centro do sentir. E isso é entendido tanto na medicina tradicional chinesa, como nas filosofias antigas. Oi, Gabi. Como nas filosofias antigas, como dentro da pedagogia, a antroposofia, ela que é de Rudolf Steiner, a antroposofia também entende que o processo do sentir, ele está, no tórax. Dentro do processo de comportamento, o livro Corpo Fala, que é um estudo de um ele é europeu, aquele cara, eu não sei se ele é da Áustria, de onde ele é, ele investigou mais de 2.500 pessoas, e ele chega à mesma conclusão: o instinto está do estômago para baixo, o coração está aqui no centro, e o pensar está acima da cabeça. E quem gosta do centro de força ou dos chakras, vai falar a mesma coisa. Então, independente da localização ou da linha de conhecimento, todo mundo entende que o coração é um centro do sentir. Como eu vou trazer informação, e às vezes você fala assim para mim: "Nossa, mas é muita informação?" Entra em contato com o sentir. Tudo que eu falar, sente no seu corpo se tem coerência ou não para você. Porque o meu objetivo no final é mostrar essa percepção através do sentir. Então, o meu objetivo hoje é mostrar um caminho para você mudar o seu estado emocional do estresse à harmonia em poucos minutos. E dar os primeiros passos para sustentar essa mudança. E na pesquisa, que eu deixei lá disponível para quem quisesse responder, vieram alguns temas: sensação de estar perdido, incapacidade, traição, controle emocional, espiritualidade, ter coragem, fazer escolhas, lidar com mudanças e distância. Distância eu não quero esquecer de falar no final. Eu não consigo tratar item a item, mas tudo que eu trouxe para cá, talvez faça gancho ou te dê insights a respeito desses itens, e lá no final a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que alinhar, se eu estou falando que a gente vai sair do estresse para a harmonia, o que que é a harmonia? Então, no dicionário, a harmonia é uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. E é uma ausência de conflitos, paz e concórdia. Concórdia. E daí, aqui, eu já quero trazer uma outra chave. Não existe ausência de conflitos. Aliás, a motivação do corpo, motivação é essa vontade nossa de fazer as coisas, ela só funciona através da injúria. E isso é biológico. Então, a gente dizer que haveria ausência de conflitos é dizer que a gente não está vivo. O conflito, ele é necessário para o desenvolvimento. E daí, para contextualizar isso de uma forma bem objetiva, quando você nasce, existe lá dentro um conflito para eu sair, uma pressão, tanto que o primeiro movimento da criança ao sair é chorar. Se ela não chora por vontade própria, a gente cutuca ela. Então, não existe ausência de conflitos. Existe uma busca por lidar com esses conflitos. Então, aqui no nosso contexto, a verdadeira harmonia, ela se fundamenta no equilíbrio dinâmico entre os opostos. Então, a harmonia não é a ausência do conflito, mas é o saber lidar apesar dele. A integração e a aceitação das minhas partes internas e externas. O coração, ele sente tudo no mínimo 5 minutos antes de um evento acontecer. Então, se ele vibra, e acelera, é porque ele está percebendo algo externamente que eu ainda não me dei conta. Ele percebe 5 minutos antes de acontecer, para a gente perceber que hoje, dentro da ciência, a gente tem uma visão muito diferente daquilo que a gente entende como uma realidade do pensar, sentir e fazer. A gente acha que a gente pensa e faz. E muitas vezes a gente ignora o sentir, e o sentir, ele é ponto-chave de decisão. A harmonia também é um funcionamento coordenado da mente, das emoções e do corpo. E em práticas que cultivam e é um processo final em práticas que cultivam a paz interior e social. Então, buscar a harmonia aqui para nós, acima de tudo, vai ser buscar coerência interna e externa. Tudo que acontece fora é porque internamente também já está acontecendo.
O coração, ele foi considerado o centro das emoções e da mente nas culturas antigas, e eu citei algumas, né. Então, a gente está falando aí de 5.000 anos atrás, quando eu falo de China, e a gente está falando de início do século passado, quando eu falo de antroposofia. E a neurociência moderna, o que que ela tem descoberto? É que existe uma interação muito potente entre o coração e o cérebro, e o coração ele manda 50 vezes mais informação para o cérebro do que o contrário. A variabilidade cardíaca, ela interfere na nossa inteligência cognitiva e emocional, e daí eu vou dar um exemplo simples. A gente está aqui conversando, tá tudo bem, daí acontece, cai alguma coisa numa outra área, a gente toma um susto, na hora eu paro de escutar o outro, meu coração já acelera, eu já fico nervoso, eu já tenho medo, e assim por diante. Então essa variabilidade cardíaca, ela vai interferir na nossa capacidade de percepção e de reação. O coração, ele influencia áreas emocionais do cérebro, como a amígdala. Opa! E ele se comunica com áreas racionais, como com o córtex pré-frontal. Eu vou deixar isso para falar mais para frente, quando eu incluir a respiração. O excesso de comunicação do cérebro com o coração pode reforçar o ego. Como o coração ele não é um órgão excretor, mas ele secreta cortisol. Então, se eu tenho uma comunicação muito intensa e essa comunicação a comunicação intensa significa que algum estresse está acontecendo, ou a minha mente está divagante. Então, esse excesso de comunicação pode reforçar o ego? Pode reforçar as minhas ações reativas. E quando eu tenho uma ação reativa, eu estou com o pensamento centrado no eu, porque eu estou tentando defender. Mas os estudos, com os monges tibetanos, eles mostram que a redução dessa comunicação, ela favorece um silêncio mental. Daí eu volto a dizer, silêncio mental não é mente divagante. É eu tirar a atenção do cérebro e passar. A melhor forma que eu descobri de silenciar a mente é observar o corpo. E daí eu quero mostrar para vocês 2 depoimentos de como o coração ele acaba fazendo esse processo que a gente acabou de falar. A primeira vez que eu pude sentir na prática Vocês conseguem que ouvir? essa respiração do coração me ajudou foi para gravar o primeiro vídeo, Lô. Tava tão difícil, era tanto tempo que eu tava tentando e tava tão difícil. E aí eu consegui fazendo primeiro me imaginando, eu fiz isso por uma semana, né, me imaginando fazer o vídeo e sentindo a emoção que eu queria sentir de libertação depois de gravar, sabe, de tirar as amarras, assim. Eu me senti, assim, livre, feliz depois de ter gravado. E quando eu fui gravar, e eu fiz a respiração, primeiro eu fiz a respiração e aí eu tive a intuição de qual seria, por onde eu ia começar, né. E até o título veio pra mim de madrugada, assim, e aí eu tive que gravar, depois que eu já tinha tido essa intuição. E aí foi a respiração que me ajudou a fazer isso, de uma forma muito suave também, muito amorosa e tranquila. Bom, eu queria que a gente observasse que nesse depoimento tem algumas, informações que são importantes. Primeiro que ela tinha uma situação atual e ela estava projetando uma situação futura. A segunda é que ela tinha uma insegurança e ela queria fazer algo e não se achava capaz de. Então ela precisava gerar uma conexão, uma confiança interna para produzir aquilo. E daí eu quero mostrar esse outro depoimento. Oi, Elô, venho aqui gravar um áudio de um testemunho, perceber que o corpo guarda memórias. Eu acordei com uma sensação muito estranha, uma falta de ar, um aperto no peito, uma vontade de chorar. Percebi que não tinha nada que pudesse me trazer esse tipo de sensação. E então, estava me arrumando para ir trabalhar e pensei, não, eu vou olhar para isso. Vim até o parque caminhar e quando eu pisei no parque, eu desatei a chorar. Eu realmente soluçava. Não conseguia compreender de onde vinha esse impulso do choro, mas eu me entreguei para que isso pudesse sair. E eu percebi que quanto mais eu me entregava, mais ia ficando calmo, eu ia ficando mais tranquila, a sensação que eu estava tendo no corpo ia diminuindo. Então, eu me aproximei de uma árvore, depois que o choro já tinha diminuído bastante, encostei minha cabeça nela, como eu sempre faço quando eu venho ao parque, e perguntei: isso é sobre mim? Ou é sobre algo que eu acabei capturando? Encostei minha cabeça e fiquei disponível para resposta. E logo me vieram imagens. Imagens dos dias que eu tive que conviver com o meu pai, no hospital, nos seus últimos dias, onde eu vivi essa dor de ter perdido, de estar perdendo ele, porque foi algo muito repentino. E quando essas imagens vieram, eu permiti que o meu corpo continuasse a soltar toda aquela sensação de frustração, de não poder fazer nada, ver aquela situação e não poder fazer nada com aquilo, e tudo que eu devo ter guardado como forma de proteção. Entreguei e continuei deixando o corpo vivenciar aquela emoção através dos movimentos, de soluçar, de chorar. Isso foi se acalmando. Lembrei da conexão, da meditação do coração, enchi o meu coração de amor, emanei muito amor para meu pai, emanei muito amor para a situação, e quando me dei por conta, lembrei que no dia seguinte faria aniversário da morte do meu pai. Então, quando você diz que realmente o corpo guarda a memória, eu pude perceber também que mesmo inconsciente do dia que estaria vindo a chegar, né, que seria o aniversário da morte do meu pai, meu corpo percebeu antes da minha mente, da minha memória. E me trouxe essa emoção que ainda não tinha sido trabalhada, para que eu pudesse entrar em contato com ela de novo. E aí, por isso, quis poder trazer esse depoimento para você, da importância da gente estar percebendo, né, as nossas emoções, o que a gente está vivenciando, antes da gente se entregar para a rotina do dia. Porque se não tivesse parado, se não tivesse percebido, se realmente tivesse continuado indo pro trabalho, me afogado em todas as situações, rotinas que nós temos que viver, talvez eu não pudesse ter tido a oportunidade de trabalhar algo que ainda estava preso no meu corpo. Então, só tenho que te agradecer por todos esses aprendizados que estou tendo aí com você no nosso treinamento. Beijo grande.
Bom, se no primeiro a gente falou sobre futuro, um desejo meu e uma ação futura, aqui a gente está falando sobre passado. E eu puxo muito isso nas atividades do coração, por quê? Porque o corpo guarda memórias. E o tempo todo eu estou falando, o corpo sente muito antes da mente se dar conta. O corpo sente muito antes do coração. Aliás, o coração sente muito antes e ele acaba contraindo ou expandindo o restante das vísceras e a gente acaba tendo reações que vão influenciar na nossa decisão. Bom, então o primeiro fala de futuro e projeções, e aqui eu falo de passado e de memórias que estão guardadas. Opa. Se a gente falou de harmonia, agora eu queria falar sobre o estresse. O estresse, ao inverso da harmonia, ele traz uma desarmonia, só que todo estresse ele tem uma origem. E a gente tem que lembrar que o corpo, ele se motiva através da injúria. Os sintomas do estresse diretos é ansiedade, depressão, insônia, hipertensão, arritmia, gastrite, ulceradores. E as indiretas é baixa imunidade, doenças autoimunes, diabetes, obesidade, compulsão alimentar e asma. Eu deixei destacado a asma porque eu tenho asma. E foi por isso que eu fui para essa respiração. E a gente tem um impacto direto no sofrimento individual, que é a reputação, né. Então, quando a gente está no estado de estresse, geralmente a gente tem problemas de relacionamento, tem problemas no trabalho, às vezes falta, baixa produtividade, o nosso reconhecimento. Então as pessoas não a gente está triste e sente que as pessoas não reconhecem, ou eu sinto que eu amo alguém, eu sinto algo para alguém, essa pessoa não reconhece. E também a nossa capacidade de se expressar. Então, quando eu estou muito estressado, eu me travo, eu me fecho. Isso impacta no nosso resultado econômico, então na nossa capacidade de tomada de decisão, clareza, eu preciso fazer uma mudança, mas o que que eu faço, para onde que eu olho, e a nossa capacidade de realização pessoal, o quanto isso me motiva. Além de impactar diretamente na energia. Por quê? Porque quando eu estou estressada, o meu corpo cansa mais fácil e eu não tenho motivação, eu não tenho vontade de fazer algo. Então, eu queria trazer aqui o segundo segredo. A motivação, ela é gerada pela injúria. Isso faz parte da nossa psicofisiologia, mas o coração consciente, ele é capaz de modular emoções. Bom, principalmente para Carla, que não me conhece, a minha formação inicial, Carla, é mercadóloga e o meu expertise é comunicação estratégica. E eu trabalhei mais de 20 anos com gestão de projetos, pesquisa e comportamento. E mais especificamente nos últimos anos, dentro do mundo corporativo, mas mais específica nos últimos anos, comportamento voltado tanto para a espiritualidade, como dentro da ciência, porque mesmo no mundo corporativo a gente usa a neurociência para ativar gatilhos, por exemplo. Há 8 anos eu faço atendimentos individuais, seja de mentoria ou terapias integrativas. E o meu objetivo, como de todo mundo, é sempre buscar bem-estar, porque eu tenho asma desde os 3 meses de idade. E quem tem asma sabe que os processos emocionais eles são mandatários e eles são implacáveis, porque chega uma hora que você não tem o que fazer. Você não tem controle mais da sua respiração. E isso, está diretamente, relacionado aos meus relacionamentos, ao meu trabalho, à minha pressão, a pressão tanto financeira quanto a pressão de tempo, a pressão de ter filhos, casa, marido e ter um negócio pessoal. E desde 2020, como todo mundo, com a pandemia, a asma passa a ter uma influência não só no meu dia a dia, mas também o medo. Primeiro que eu tinha uma empresa de eventos e viagens, eu lembro que eu vendi muita viagem no dia anterior, e no dia seguinte eu não sabia o que ia acontecer, o que que eu ia fazer. E eu lembro que fui eu que avisei, inclusive a empresa que emitia as passagens para mim. E eu tenho 2 filhos, e na época um tinha 10 e outro 14. Então no processo de 2020, a minha asma fica extremamente atacada. O que que eu faço? Eu vou para o interior, na casa dos meus pais, e as minhas tias também estavam senhorinhas. Não foi por conta da pandemia, mas da pandemia para cá eu perdi 7 tios próximos. Ninguém morreu por conta da pandemia, porque eram bem idosos. Então eles estavam muito isolados, eu fui para lá, eu fazia uma festa, eu tinha 2 filhos, falei: "Eu vou juntar todo mundo". Mas foi um caos. Eu estava sem trabalho, preocupada com dinheiro, né, não estava zero de dinheiro, mas eu estava preocupada com dinheiro. Eu estava ainda com estresse muito grande, e eu começo a ter muitos problemas com a minha família. Quem tem asma tem problema em casa, não tem o que fazer. Só que em 2018, eu já estava começando a fazer um trabalho com adolescentes. Eu já estava estudando, porque minha filha tem um grupo muito grande de amigos, e eles vinham e pediam para eu explicar como funcionava a vida. E na verdade o que eu fazia com eles era conversar um pouco daquilo que eu estudava em filosofia, e comportamento, lógico. Então eu já fazia uns 9 anos que eu estava enrolando para entrar na pós-graduação de cuidados integrativos, aqui da Unifesp. Eu já atendia, mas eu não tinha feito ainda cuidados integrativos. E com os pais eu resolvi, fazer o curso de constelações familiares. Eu conheci as constelações em 2018, mas em 2020, quando acontece tudo isso, logo no ano seguinte, eu vou para as constelações familiares, junto com a pós de cuidados integrativos. Bom, aí você fala assim: "Ah, Lu, foi bom para você, né? As coisas estão bombando". Volto a dizer, não estava, porque eu tinha um investimento que eu tinha que fazer, porque eu ia ter que estudar, e eu comecei a fazer um mergulho, emocional muito intenso. Então a minha asma foi ao top.
ela foi ao auge. E para quem estava sem nada concreto, eu estava começando a construir o projeto de adolescentes, eu comecei a dar mentoria individual, porque dentro do projeto eu não a psicologia não tinha áreas específicas, pedagogia não era uma área que me interessava, e como eu vim do marketing, qual que era o meu expertise? Observar cenários, observar pessoas, observar comportamento e direcionar para a solução. Então eu fui para o coaching integrado, que é uma ferramenta que faz o mesmo processo, observa o comportamento, observa o cenário, observa os talentos e toma uma ação. E eu tinha daí os grupos de constelação, só que adolescente não faz constelação, a não ser que o pai peça. Bom, após o trabalho, a casa, os filhos encheram meu tempo. E para os adolescentes ou para os adultos, eu precisava achar um recurso emocional que fosse simples, com um mínimo de gasto financeiro e que fosse muito rápido. Porque quando nós pais temos filhos adolescentes, o que que a gente mais tem? Um alto gasto financeiro. É a época que eles vão fazer esporte, teatro, e a gente está investindo neles. E daí tem as festas e sai e tudo mais, roupa. Então eu tinha que achar alguma coisa que fosse muito boa para eles, o investimento fosse baixo e que gastasse pouco tempo, porque nem o pai nem o filho tem tempo. A segunda coisa é que a realidade de eventos e viagens, da pandemia e esse monte de curso, estava reduzindo dinheiro para mim, mas estava reduzindo dinheiro para muita gente. Então qualquer gasto ali tinha que ser muito bem pensado, tinha que ser estratégico, tanto para mim como para qualquer pessoa que eu fosse atuar. E na adolescência, em especial, quando a gente pega este período, qual é o processo mais intenso? É o processo do sentir, é o processo emocional. E a respiração e o coração, elas estão diretamente ligadas ao processo do sentir. E elas impactam diretamente na nossa forma de processar as informações e de direcionar essas informações para dar cabo para alguma coisa. E a adolescência em si é um nome que a gente dá para um processo do crescer que se inicia aos 9 anos, termina aos 25, mas vai durar a vida toda. Porque no processo do sentir, eu preciso começar a dominar uma outra área minha, que é a área da inteligência emocional, que é a área onde eu mostro a minha genialidade, a minha criatividade. E daí eu trago para reflexão aonde começa a explosão emocional. Porque até os 7 anos, até a nossa forma de perceber a vida é mais sutil. A partir dali, toda a mecânica do corpo começa a explodir. E isso não acaba nunca mais. Na adolescência também, quando a gente começa a sentir e a gente começa a descobrir quem somos. E quando a gente começa também realmente se sentir pressionada. E quando temos a chance de entender e decidir: isso é bom para mim ou não é bom para mim? E daí você pode até falar para mim: ah, mas a família, o ambiente pode interferir. Eu já vou te dizer que nem sim e que não. Mas por que que eu trago a adolescência para esse processo? Porque lá atrás no estresse eu falo que tudo tem uma origem. E eu não sei se o estresse de hoje é um acúmulo de escolhas que eu fui fazendo, porque é o momento da escolha, de trás para frente. O terceiro segredo, então, que eu trago é que a respiração, ela acessa memórias, mas o coração, ele escolhe ativando as emoções. Nessa fase, no momento que eu começo a ativar emoções, o coração, ele consegue fazer esse domínio. Como eu disse, ele não secreta, ele não é um órgão excretor, mas ele secreta cortisol, DHA, ocitocina, entre outros. Bom, da onde vem esse estresse ou do caos? Eu não vou marcar que foi da infância ou da adolescência, e eu vou dizer por quê. Porque independente da idade, do ambiente, da individualidade, esse trabalho que eu estou fazendo já com os adolescentes, a gente está falando aí de uns 7, 8 anos, está me mostrando uma realidade que independe da idade, independe do ambiente. Existe uma individualidade que é mandatória nesse processo. O ambiente, ele pode trazer os pais e pode ser gerador de trauma, mas eu trabalhei durante 2 anos com abrigo e com escola de classe média e média alta. Não tinha a pessoa que estava o adolescente que estava no abrigo, ele estava num processo de vulnerabilidade, mas o adolescente da classe média tinha a mesma intensidade de emoções e visão de vida do que o adolescente do abrigo. Em especial, eu atendi uma menina que as imagens e as sensações dela eram eu falava: "Gente, eu tô falando comigo mesma quando eu tinha 15 anos". E ela tinha processos muito intensos com a avó, com a mãe. Então, o que eu percebi do ambiente em si, é que as imagens e as sensações, elas não são lineares. "Ah, porque meus pais foram bons, porque os meus pais foram ruins, ou porque eu tive mais dinheiro, eu tive menos dinheiro". Não, isso interfere, mas não é tão linear, não é uma condição mandatória. A mesma coisa, quando eu falo de herança. Então, se eu estou falando que os pais interferem, o ambiente interfere, a gente, existe um estudo neurocientífico que demonstra que nós temos estilos emocionais. Esses estilos emocionais, eles podem ser herdados, geralmente são herdados da mãe, mas eles também podem ser desenvolvidos. Porque existe um estilo emocional em especial chamado sensibilidade energética, que a criança muito pequena já tem, e que até hoje eles não conseguiram entender muito bem como que se processa isso, às vezes dentro da mesma casa, crianças com sensibilidade energética tão diferentes umas das outras. Então já não é mais um padrão, é uma
é um processo individual. E, de novo, a imagem, a sensação aqui me conecta muito à inteligência múltipla e à inteligência emocional. E daí também não é linear. É uma conexão de é uma combinação química praticamente. E quando eu vou para as filosofias e para a espiritualidade, que é um assunto que eu estudo há muitos anos, todas elas falam a mesma coisa. Nessa idade, a nossa consciência ou individualidade diz a que veio. Os talentos aparecem, que são as inteligências múltiplas, eles tomam maturação, e isso dentro da teoria de inteligências múltiplas, dos 9 aos 15 anos você faz uma virada de chave. As competências, em mindset de crescimento e teoria flow também, é como se tivessem marcadores biológicos claros, 9, 10, 11, 12, 13, é como se fosse a infância replicada na adolescência. Cada ano tem uma chavinha. As competências, que nada mais são do que a forma como a gente usa os nossos talentos, essa genialidade individual, os comportamentos, o uso dessa genialidade com conteúdo emocional, tanto nas escolhas, e daí eu sempre falo da profissional, porque independente de achar que é cedo ou tarde, o próprio corpo, a partir dos 9 anos, começa a te provocar a dar respostas individuais à vida. E aos 13, 14, ele vai cobrar por status e respeito. Então não tem muito como, eu vi que tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Eu sempre sinto quando as pessoas saem, é isso aí, é isso aí. Tudo bem, Ana, que você está travando. Então, nos comportamentos, se vocês quiserem abrir o microfone, meninas, pode abrir a hora que vocês quiserem falar. E nos comportamentos, então esse uso da genialidade, e eu trago o assunto profissional, apesar de receber muitas críticas dos pais, não, ela é muito cedo. Não é, o corpo te obriga a fazer isso. O corpo naturalmente te empurra para isso. Então, se você diz não, daí você cria mais uma pressão interna. E tudo está condicionado ao medo, à criatividade, e todo medo e criatividade vai alterar o humor. E o quarto segredo que eu trago aqui é que a respiração, ela acaba acessando memórias, e o coração ativa 3 intuições. Existe a intuição da sensibilidade energética, que dentro da inteligência múltipla a gente chama de corporal sinestésica, ou interpessoal, e tem a interpessoal, elas são diferentes. A gente tem a nossa intuição intrínseca, que é um almoxerifado que fica aqui do lado esquerdo do cérebro, que você acessa memórias e você pode acessar memórias ancestrais. E quando a gente fala de memórias ancestrais, ontem mesmo eu recebi um material que fala da descoberta de que o seu óvulo foi gerado já lá na sua tataravó. Então você traz memórias muito antigas. E você tem a sua intuição não local, que é essa capacidade de acessar o nosso estado de consciência e que daí até irmãos gêmeos idênticos conseguem ser diferentes no gostar, no sentir, na competência, no talento, em tudo. Bom, o que que nós fazemos quando a gente está em processos de estresse? Então, diante ao conflito, o que que a gente faz? "Ah, gente, deixa isso pra lá, não vamos brigar, vai". Por quê? Porque a gente não quer ser inadequada, porque a gente quer que tudo fique em paz. Só que o estresse, ele é acumulativo, ele é igual gordura no fígado, ele vai acumulando. E quanto mais eu acumulo, menos clareza eu tenho. Porque como o processo gerador do estresse não foi visto ou não foi resolvido, aquilo vai criando camadas de interpretações que nunca vão ter resposta se eu não perguntar. Então, todo conflito não resolvido vai gerar mais mal-estar. E a gente evita os conflitos. Outro ponto é que o mal-estar emocional, a mudança de humor, a gente nunca entendeu que a motivação pode ser a injúria. E a injúria está te levando para um outro patamar. A gente entende o mal-estar emocional como uma coisa ruim, quando na verdade ele está te dando um sintoma para você fazer uma mudança, uma alteração. As decisões que não são. O mal-estar ele gera uma decisão não clara. Cara, eu mudo de emprego, eu troco de relacionamento, eu evito as pessoas. Só que toda vez que a gente faz isso sem clareza, não necessariamente eu vou não ter o mal-estar. Porque o mal-estar, muitas vezes, ele não está nas coisas, mas ele está numa percepção minha de algo que falta. Quando eu lido com o processo emocional, se eu lembro lá do estilo neural, do estilo emocional, que é um padrão neural, que muitas vezes é herdado e outras é construído pelo nosso processo, quando eu estou num processo de mal-estar, eu estou num processo de percepção, que muitas vezes está alterado. A mesma coisa acontece com os sonhos, as conquistas financeiras, os relacionamentos que aparecem lá na pesquisa. Muitas vezes, diante aos sonhos, às conquistas, ou a gente está com uma energia baixa, a gente desiste, ou a nossa atitude e foco, às vezes dificultam a gente acessar algo que está disponível pra gente. Por quê? Porque a gente deixa para depois, porque muitas vezes a gente não acredita. E quando eu venho de processos de estresse, eu falo: "Ah, nunca deu certo, o que que vai dar agora? Ah, eu acho que eu errei outras vezes, eu não sei se eu quero errar de novo". Então, processos emocionais, vamos dizer, lutos não bem vividos, eles vão acumulando uma falta de percepção e entendimento de que eu posso fazer de novo e talvez eu tenha uma nova realidade. Na psicanálise, o que que Freud e Jung observaram, né, no início do século passado? Existe uma opção de energia, e ela é incontrolável. Quando eu estudo os 2, eu entendo que o Freud, ele fala dessa pulsão instintiva, mas o Jung fala assim: "Ó, não tem só uma instintiva que sobe, tem uma
inspiracional, que desce e fala: "Também quero viver algo". Então, eles falam desses movimentos, que eu falo que são os ascendentes, que são muito, primitivos, atrelados muitas vezes ao medo, e esses descendentes, que são uma aspiração e que eu atrelo muito àquele sentimento de amor, de uma busca de algo maior, de querer um desenvolvimento. E na filosofia antiga, a gente está falando aqui antes de Cristo, Sócrates falava: "Você precisa se conhecer para você direcionar e ter certeza das escolhas que você está fazendo". Daí vem Platão e fala assim: "Olha, o se conhecer inclui você olhar que às vezes você não está enxergando algo e você vai ter que ampliar a sua visão para você ter mais clareza daquilo que você realmente de como a sua vida pode se processar", que ele fala das sombras. E daí vem Aristóteles e fala: "Olha, se você se conhece, se você assume que você não tem todas as respostas, o que você pode fazer é direcionar a sua potência para se desenvolver e conseguir algo maior". Então, tudo, que a gente faz hoje passa pela razão. Passa pela razão de: "Espera, eu não vou evitar o conflito, porque eu não quero brigar com ninguém, eu quero fazer parte disso". Só que quando eu evito o conflito, eu entro em choque com o que a gente chama dentro das ordens do amor, das constelações, com o nossa segunda ordem, que é a hierarquia. Que ela é segunda ordem, hierárquica, quando eu estou falando disso da parte social. Mas quando eu estou falando de mim mesmo como um empreendimento, a hierarquia é eu falar que: "Olha, sim, eu posso pertencer, desde que eu me respeite". Então a hierarquia, ela passa do segundo papel para o primeiro papel. Eu preciso me conectar, ter certeza daquilo que eu quero e sinto para poder, pra fazer sentido eu pertencer ou não aqui. E isso também interfere no meu equilíbrio de troca. "Espera, eu estou dando, mas eu estou recebendo, como é que está sendo esse processo?". Então, o segredo 5 é que o coração, ele não atende os pensamentos, ele atende apenas as emoções. Porque quando esse processo acontece, ele vai ser ativado e ele vai gerar os conflitos, o mal-estar, eles vão gerar o que a gente chama de incoerência, que são os processos não harmônicos do próprio coração. E daí, continuando isso, a ciência antiga do coração mostra que ele é o centro da vida, que é a medicina tradicional chinesa. Aliás, ele é mandatório, eles chamam de governador, general, brigadeiro, pessoa o órgão mais importante do corpo, e ele é responsável pela alegria. Já na ciência contemporânea, que é, antroposofia, ele é o órgão, ele é o centro do sentir. Na ciência moderna, na neurociência, e isso é estudos de 25 anos para cá, eles estão comprovando que as filosofias antigas, estavam certas, e aquilo que elas promoviam. O coração, ele é um órgão que mais influencia o cérebro do que o contrário, e ele influencia o humor e a cognição. E a decisão e os resultados vão além da direção da mente. E daí tem um estudo, recente, que eles mostram que uma coisa que a gente percebe nas constelações, e que quem trabalha muito isso é David Hawkins, quando ele fala da cinesiologia. A decisão é um resultado que vai além da direção da mente, por quê? Porque ele tira a energia do corpo. Quando você quer algo e aquele algo não é para você, o seu corpo perde a energia. Ele perde a força para realizar esse algo. Então os conflitos, o mal-estar emocional, a mudança de humor, os sonhos, as conquistas financeiras e os relacionamentos, eles também estão atrelados a essa chave do coração. Então, o segredo, 6 é que o próprio coração é uma chave. Quando ele é um processo, organizador do sentir, ele pode tanto ativar uma harmonia como, reagir a uma desarmonia. Bom, qual é a conexão entre o cérebro, o corpo, o coração e as emoções, né? Nos conflitos, quando eu busco o bem-estar, eu aumento a minha capacidade de avaliação e comunicação clara. Quando o mal-estar emocional, a mudança de humor vem, se eu crio uma estratégia, e o coração ele consegue fazer isso, junto com, é óbvio, com a nossa vontade, que a mente ajuda a ser mandatária. Então, quando é um processo descendente, né, eu quero fazer isso, e eu crio uma estratégia de autorregulação, eu avalio mais os fatos e menos a energia emocional. E a minha postura de ativar emoções regeneradoras diminui o meu julgamento e aumenta a minha responsabilidade pela harmonia. Então, aquilo que a gente faz de evitação, quando eu encaro de frente, usando a própria fisiologia, eu posso gerar novas compreensões e novas formas de atuar, que é os 2 depoimentos que eu trago logo no início. Os sonhos, as conquistas financeiras, os relacionamentos, eu não trouxe de sonho, apesar de que eu trouxe o da Alessandra, mas eu tenho um outro de uma outra cliente chamada Amanda, que ela faz um atendimento comigo lá atrás, mas é anterior até, e eu falo para ela: "Olha, foca atenção naquilo que você quer, imagina, sente-se naquele lugar", que isso é muito do poder do subconsciente, né, de focar sua atenção naquilo que você quer. E ela fala que ela sonhava até com as cores. E hoje o escritório que ela tá, ela muda de emprego, porque ela queria mudar de emprego, eu falo: "Então começa a imaginar como que é esse emprego e como você vai se sentir lá". Ela muda de emprego, essa empresa, todas as cores da empresa era branco e vermelho, só que as cores preferidas dela é roxo e verde limão. A empresa mudou as cores para roxo e verde limão, e ela via uma mesa comprida na copa verde, ela falou: "Tá quase chegando essa mesa comprida verde". Ela falou: "Chega a ser impressionante a nossa capacidade, de sonhar e ver as coisas realizadas".
E hoje existem alguns estudos que dizem que o coração ele influencia essa forma como a gente interpreta o mundo. E daí ele modula a experiência. E quando eu modulo a experiência, primeiro que aumenta a minha paz, minha felicidade e a minha satisfação. E quando a gente está em paz, maior chance da gente conquistar o que a gente quer. A gente tem mais disponibilidade. Eu também supero bloqueios mentais e emocionais, esses medos, esses julgamentos de eu não sou capaz, eu não posso. Então, o meu fluxo emocional ele fica mais positivo. Ele altera um padrão neural meu de estilo emocional que chama atitude. Atitude é o tempo de capacidade, é a capacidade que você tem de se manter no tempo mais positivo em relação ao futuro. E isso é neurobiológico, gente. O pensamento ele fica mais claro, então eu tomo decisões importantes com mais calma e eu acabo me tornando mais assertivo. Eu aumento a confiança e o equilíbrio nas situações desafiadoras. E eu não coloquei aqui, mas eu também aumento a minha capacidade de me comunicar, me relacionar com as pessoas e através das pessoas muitas vezes fazer conquistas, porque muitas das nossas conquistas elas não são individuais, elas são conjuntas. Eu dependo de outras pessoas. Bom, entre o estresse e a harmonia, deixa eu beber um pouquinho de água. Entre o estresse e a harmonia, o que eu trago de informação? Se a motivação do corpo ela é gerada pela injúria, a harmonia não é um processo natural. Ela precisa ser ativada. O processo natural nosso é o processo de sobrevivência. Então, o nosso estado natural é do medo, não da coragem. A coragem é uma decisão que a gente toma todos os dias de manhã. Como tudo no corpo, o processo é crescente e cumulativo. Então, desde que a gente nasce, aliás, desde que a gente é um óvulo, um zigotinho, todo o processo nosso é de crescimento e de evolução constante. E é tudo cumulativo. Então, na neurobiologia, o que a gente percebe, né? A motivação, ela busca o bem-estar. Então, ela é provocada. Toda vez que eu alimento o bem-estar, eu crio reservas. É como comer docinho. Eu vou comendo, comendo, eu vou guardando umas reservinhas. A satisfação, ela equilibra internamente a minha capacidade de me comunicar com o externo. Pera, isso é bom para mim ou não é bom para mim? Então, você usar o corpo para essa sensibilidade já te dá uma antena clara de eu estou no caminho certo ou não. Conhecer os gatilhos. Quando eu começo a observar aquilo que eu penso, sinto e aquilo que me faz bem ou não, eu começo a observar os meus gatilhos. Com o tempo, a clareza e essa criação de reservas, o que a gente percebe? É que a pessoa fica tão sensível, como o coração sente tudo 5 minutos antes, às vezes as pessoas estão chegando e elas já estão percebendo o que está acontecendo. A clareza e a segurança, elas impactam diretamente na nossa conquista, que é o depoimento lá da Alessandra, que é o depoimento da Amanda que eu não trouxe hoje. Então, quando eu tenho clareza daquilo que eu quero, daquilo que vai me fazer feliz e seguro, a tendência de eu conquistar, mais cedo ou mais tarde, ela é real. E quando eu conquisto, eu ganho mais ânimo, eu gero mais fluxo, eu confio mais em mim, o processo fica mais fluido. Então, o sétimo segredo é uma frase que é comum nossa do dito popular, que a dor ela é inevitável, que a psicofisiologia ela exige isso. Mas o sofrimento ele passa a ser opcional quando eu sei que eu posso ativar através da minha escolha uma emoção regeneradora. Bom, agora eu vou convidar vocês para fazer um exercício. E eu peço para que vocês olhem para os quadrantes e neste exato momento vocês olhem para esses quadrantes e observem em qual quadrante você estaria nesse momento. Tô em dúvida aqui. Entre o 2 e o 4. Ok. Você Eu tô no 2 e no 1. no 2 e no 1, tá. Então, agora eu vou convidar vocês para fazer um exercício. Olá, hoje é o dia seguinte do webinário e eu fiz esse corte por 2 motivos. Um, para preservar as pessoas que estavam participando, e isso é um processo que eu gosto de fazer. Eu geralmente uso áudio, muitas vezes até para depoimento, a não ser que seja alguém muito próximo de mim que não se incomode. Então, eu vou cortar aqui, vou colocar em seguida o exercício que as pessoas fizeram e eu vou te dar uma dica. Sente o seu corpo, tira a atenção da mente, você vai respirar focada no coração e depois percebe o corpo, o que acontece, tá bom? Percebe quando você vai começar e depois quando terminar. Lembre-se, todo o processo do coração é o processo do sentir. Espero que você aproveite esse exercício. A técnica de respiração focada no coração é uma estratégia de autorregulação simples de usar, que economiza energia e é projetada para reduzir a intensidade de uma reação ao estresse e estabelecer um estado calmo e de alerta. Isso ajuda a fazer um intervalo onde você pode dar um passo para trás e neutralizar as emoções desgastantes. Para iniciar a respiração, é importante que você mantenha
braços e pernas descruzados. A sua cabeça deve estar voltada para o alto e sentado em uma posição confortável. Solte os ombros, se necessário, abaixe o queixo e vá respirando mais calma e profundamente. Foque a sua atenção na área do coração. Imagine a sua respiração fluindo de dentro para fora da área do coração, de dentro para fora da área do seu peito, respirando um pouco mais lentamente e profundamente do que o normal. Sem se preocupar com o externo, encontre um ritmo que seja confortável, um ritmo que seja só seu. E quando estiver pronto, foque sua atenção ao externo. E quando você estiver pronto, olha novamente, uma para outra. E observa o que acontece com você, como você está agora. Eu sinto uma tranquilidade. Eu sinto as coisas mais calmas, mais aceitáveis, mais humanas, fazem parte do processo, sabe? Mas agora a gente olhando para os quadrantes, o que acontece? Muda? Para mim mudou. Eu fiz uma transição ali do 1 para o 4. Ai, que legal. A minha, É, eu estava entre o 2 e o 4. Aí agora, depois do processo, eu continuo. Aí fui pro 1. pro 1? Mas você ficou com ansiedade? É porque às vezes quando vem alguns sentimentos, eu fico com sentimento de frustração. Eu fiquei calma, mas porém frustrada. Ah, você viu o que eu falei, né? Que a gente evita olhar os conflitos. E eles vão se acumulando. E quando eles vêm, tem uma certa frustração. Até o final a gente faz um exercício com você. Deixa eu só continuar para não perder. Lá no finalzinho a gente faz. Bom, o que é importante, né? O grande segredo do coração é do sentir. E o processo ele tem que ser ativo e crescente. Eu observo o que eu preciso, eu acesso isso e eu ativo uma emoção regeneradora. Quando eu ativo, eu passo a sentir, que é isso que você falou, cara. E a tendência é que se eu relaxar, eu passo a intuir possibilidades de mudança. Que é o que a Ana percebeu. Pô, tava um caos aqui, mas eu falei, eu vou ficar aqui dentro. E ela consegue, dentro do caos, encontrar um lugar de paz. Toda vez que eu sinto, eu acabo me motivando mais, porque eu começo a ter mais domínio sobre a minha atitude. E toda vez que eu tenho atitude, eu tenho mais condições de decidir. Porque a decisão, ela é um processo motor também. A gente acha que a gente está tomando a decisão com a cabeça, mas a gente está tomando a decisão com o corpo. Então, diante do medo, eu recuo. Diante da raiva, eu reajo. E às vezes esse processo é muito rápido. Mas quando eu tenho uma atitude consciente, eu posso buscar ancorar essa atitude. Então esse passo da harmonia, ele tem que ser ativo, ele não é natural. É que nem ir para academia. Quero ficar com aquele corpo escultural, eu vou ter que ir para academia. Então o código do coração é um processo de construção, que eu tenho que ir construindo aos poucos. Qual que é o processo de construção? Quando eu criei esse projeto, e eu estava trazendo um monte de conhecimento, desde filosofias antigas, eu percebi que existe é como se fossem escadas.
que são aspectos fundamentais da vida. Se eu não olho para isso, se eu não construo ali um fundamento, eu vou estar sempre patinando. O primeiro é bem-estar e resiliência. Bem-estar, ele é uma construção. Então, quando eu não estou bem, eu tenho que criar situações para ficar bem. E essa construção de estabilidade me gera resiliência. O que que é resiliência? É a capacidade de responder mesmo em meio ao caos. Então, aqui ela começa a interferir no meu estilo emocional. Mesmo que eu tenha um padrão neural que eu traga de herança, quando eu começo a trabalhar o bem-estar e a resiliência como se fosse uma academia muscular, eu começo a mudar o meu estilo emocional. E isso muda um padrão neural. E eu faço isso com a respiração focada no coração, que é uma respiração mais simples até do que essa que vocês fizeram. Eu não ativo nenhuma emoção, eu simplesmente crio coerência, que é um estado de tranquilidade. E só isso aqui já é dar uma aula. Depois, quando eu entro num processo de resiliência, a tendência é que eu passe a ficar num estado de maior equilíbrio. E quando eu estou equilibrada, eu começo a ter mais criatividade e atuar nas áreas da vida de forma diferente. A Carla Ana Paula mãe não é a Carla Ana Paula filha, que também não é a Carla Ana Paula esposa, que também não é a Carla Ana Paula profissional, que também não é a Carla Ana Paula amiga social ou estudante. Então a gente acaba tendo várias interações na vida e cada interação demanda de uma intuição social, de uma forma de agir. Então, quando eu estou equilibrado, eu consigo fazer isso de forma mais hábil. Então, um probleminha não vira um problemão ou fica generalizado. Eu vou atuando em cada ponto de uma forma diferente e dentro de um objetivo ou de uma intensidade, de uma prioridade diferente. Então eu saio de um sistema automático de respostas, eu sou assim e respondo assim para tudo quanto é lugar, e passo a atuar ativando novos padrões, e cada área eu posso atuar buscando um sonho meu. Na família eu quero mudar para essa condição. No ambiente de trabalho eu quero mudar para essa, no ambiente social essa, na minha vida pessoal, íntima, eu quero dessa, e na minha saúde eu quero aquela. Então eu vou atuando com essas várias áreas. E daí eu ativo novos níveis de consciência. Ali eu atuo com a respiração de coerência rápida, que é essa que nós fizemos. Aí é a segunda aula já. Relacionamento e comunicação. Ele aborda uma construção de vínculos saudáveis e de comunicação eficaz. Então a gente começa a trabalhar alinhando a mente e o coração para decisões conscientes. A gente utiliza a base da comunicação não violenta, mas também a base da comunicação não verbal. A observação do corpo, de como eu atuo perante as situações. E daí aqui a gente aprende duas respirações, a de coerência de atitude e a de comunicação, que são respirações diferentes também. São duas aulas só para relacionamento e comunicação. Até porque eu costumo dizer que tudo na vida diz respeito a relacionamento e comunicação. Relacionamento a essa emoção que eu sinto e a comunicação a esse ar que eu respiro. Quando eu tenho bem-estar, estou resiliente, estou equilibrada, administrando várias áreas da vida, e o meu relacionamento e a minha comunicação são de decisões conscientes, eu tenho. Então, quando você vai ficando maestro daquilo, eu começo a observar que eu tenho uma liderança e uma autoexpressão autêntica. E daí eu começo a observar os meus talentos, mas não só meus talentos, minhas competências, que é o meu talento envolvido com aquilo que é a minha genialidade. Então eu observo esse sistema automático e eu vou reconectando com a minha essência interior. Cara, mas eu tenho uma habilidade de fazer isso desde criança, desde a infância. E daí aqui a gente aprende muito sobre epigenética, neurociências, física, inteligência emocional múltipla. A aula de liderança e autoexpressão, ela é uma aula também mais longa. Por quê? Porque eu preciso trazer para o contexto, olha, a gente sempre achou que a gente era, eu adoro quando eu falo, que a gente era de humanas ou que a gente era de exatas. Pois eu vou te dizer que eles estão na mesma área do cérebro. Você não é nem um nem outro. E quando você é um, você é outro. A única coisa que talvez você goste mais de um do que do outro. E quando eu falo isso, acaba ampliando a sua possibilidade de falar: meu, eu é que nunca observei que talvez eu fosse bom de matemática, da forma como eu explico matemática. Matemática não é conta, matemática é você dar solução para as coisas, tirar a essência da solução. Do mesmo jeito que português não é escrever um texto bonito, mas é unir palavras, e quanto mais semântica você tem, mais genialidade você dá para o seu conteúdo, mais contexto. Aqui a gente trabalha duas respirações, de atitude e freeze frame. Ela tem uma aula, mas porque ela se conecta com as outras duas aulas, que é a aula de projetos e realizações. Porque daí eu aprofundo esse campo de observação da minha conexão corpo, mente e emoções, e eu começo a tirar os sonhos do papel. A gente utiliza a FOFA, Mindset de Crescimento e a teoria do florescimento da psicologia positiva. E daí eu me aprofundo na respiração freeze frame, que é a respiração que a gente começa a ativar mais as nossas três intuições, que na verdade é a nossa percepção sobre a nossa capacidade de utilizar o nosso corpo todo como uma ferramenta para a gente conseguir o que a gente quer. E depois a gente tem a última aula, que é a aula 8, que é cocriação e expansão. A gente revisa as respirações, ancora o aprendizado e aprende a irradiar as emoções para tudo que está à nossa volta. Então, quando naquele depoimento a Cristiane fala, eu lembro da respiração, eu começo a sentir amor e emanar para o meu pai,
Existe um estudo grande da respiração focada no coração, que mesmo que eu esteja aqui e a outra pessoa esteja lá do outro lado do mundo, ela recebe o que eu sinto. Então, o Códigos do Coração, na verdade, ele é um estudo mais ampliado, e ele contém conhecimentos, de várias teorias, mas com atividades práticas. Então eu trago, boa parte dos processos de mentoria aqui para dentro. Só que o processo de mentoria muitas vezes está focado na carreira, muitas vezes está focado, numa situação da vida, nos relacionamentos. Aqui eu trago a realização de sonho. Aí você fala assim: "Pô, Elo, mas sonho parece infantil". Sonho é a nossa capacidade de imaginação. E tudo aquilo que a gente imagina, a gente tende a trazer para uma realidade. Então, é uma das inteligências mais poderosas que a gente tem, que é a inteligência espacial. E que com o tempo, com as nossas facilidades, a gente está perdendo. A gente está deixando de usá-la. E é justamente essa que ativa a nossa capacidade de conexão interna e de confiança no ambiente. Porque é como se eu conseguisse observar no externo não só os problemas, mas também as oportunidades. A gente também usa os sonhos para autoconhecimento. Então, um dos primeiros exercícios é as questões que eu tenho e aquilo que eu quero mudar. E daí a gente começa a observar quais os verbos, quais as qualidades que a gente mais usa. E ali já dá um indício, de ações que a gente está tomando incoerente com aquilo que a gente quer realizar. Ah, Elo, é meio óbvio. É óbvio, mas quando eu começo a colocar isso no papel, ele vai ficando concreto. E daí eu consigo ir direcionando isso. Lembra que eu falei para várias atividades e áreas diferentes da vida? Eu vou dar um exemplo que eu faço com adolescente. "Ah, eu tô indo super mal na escola e parari parará". Tá, você não tem nenhuma matéria que você é bom. "Não, eu sou bom em arte, sou bom em isso, sou bom em aquilo". Então esse aqui você vai estudar menos. Qual que é a matéria que você é ruim? A matéria que eu sou ruim é essa. Então agora você vai focar mais. Então se todo dia você estudava 1 hora cada uma, agora você vai estudar 10, 15 minutos dessa e essa que você vai estudar 1 hora. Porque ele começa a perceber que ele não precisa estudar tudo de tudo. Às vezes ele tem que focar a atenção nele naquilo que tá faltando, porque é justamente esse que tá faltando que tá tirando a energia dele dos outros. Então a gente trabalha muito no processo de sonhos, daquilo que está me gerando energia e aquilo que está drenando a minha energia. E o aprendizado das 6 respirações do HeartMath, mas também ter a prática orgânica e simples. Então, fazendo exercícios. Eu uso âncoras, a gente usa movimentos sistêmicos, a gente usa, imagem ativa e usa muito escrita expressiva, para fazer os processos de utilizar a respiração de forma mais orgânica, para que no final você passe a respirar só pelo coração. "Ah, Elô, mas eu tô aqui, não tô prestando atenção". Você começa a acomodar o corpo e descer sua atenção da mente para o corpo. E daí você começa a ter uma observação maior da tua presença. Parece estranho, né? Mas, gente, muda completamente a nossa vida. São 8 aulas, todas as aulas têm uma prévia gravada, todas as aulas têm material de apoio, então esse processo de mentoria do coaching, ele vai incluso. Então a gente trabalha talentos, valores, necessidades, missão. Missão é uma construção, tá? Não é algo que eu tenho que ficar descobrindo. E nos encontros online, que são as quartas e as quintas-feiras pelo Zoom, a gente aborda as teorias. E como eu disse, eu abordo a teoria e eu nunca criei expectativa que precise entender tudo. O meu objetivo é fazer você sentir. Então eu vou falar, deixa eu sentir no corpo. Ah, isso tem coerência, isso eu vou usar agora, isso eu não vou. Mas você sabe que aquilo existe. Então, em algum momento, aquilo pode ser que faça sentido, você vai lá e, opa, vou usar isso agora. Porque quanto maior a minha compreensão, quanto maior o meu conhecimento, mais poder eu tenho. E o poder, ele é a escolha. Pô, eu vou fazer esse negócio diferente, porque agora eu já sei que meu corpo funciona assim, então eu vou tentar de outro jeito. A gente faz muito exercício, né, em movimento específico para atuar diretamente numa questão. Então, durante 4 semanas, que são 8 aulas, a gente pode atuar em questões específicas. Bom, a atividade específica de mentoria, que é do autoconhecimento, e também fazer aprender a fazer essas respirações, porque cada respiração ela é específica para uma situação. E a gente tem que lembrar que a respiração ela vai ativar áreas do cérebro, não só de memória, mas de cognição. E as emoções, elas vão ajudar a modular para tomada de decisão, para raciocínio, para melhoria da energia, e quanto mais energia eu tenho, mais capacidade de suportar o processo até chegar onde eu quero chegar. Todas as respirações elas ficam gravadas e daí você tem acesso, e eu mando também as respirações. E o processo inteiro custa 12 de R$ 55 e fica na plataforma da Hotmart, então você pode acessar e revisar e voltar e falar: "Pô, Elô falou isso, deixa eu refazer o processo". Uma outra coisa que eu sempre falo é: "Ah, eu fiz o processo de mentoria". Gente, daqui 2 anos faz de novo, porque muda tudo, muda valores, muda necessidade. Você começa a perceber que você já tem novas competências que você não tinha antes, aquelas que você tinha que desenvolver, você já desenvolveu, já quer desenvolver novas. Então é um processo que você pode refazer o tempo todo. O início das aulas começa semana que vem, dia 18, 19, e como eu falei, ele fica no Hotmart e já está acessível. E dos temas apresentados, eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser tirar dúvida de algum, mas eu queria dizer que o processo de sensação de estar perdido, incapacidade, traição e controle emocional, ele diz respeito à sua capacidade de centramento em você. Então, se tem algo aqui que te incomoda, o seu processo é de centramento. Espiritualidade é uma capacidade de conexão.
E essa conexão com o eu interior, ou com essa intuição não local, também é um processo de centramento e de direcionamento de atenção. Coragem, fazer escolhas, lidar com mudanças, distância tem a ver com clareza. Porque quando eu não tenho tem um processo do corpo que é assim, quando eu quero uma coisa e aquilo não está claro, o corpo não tem força. Se ele não tem força, ele não decide, ele não faz. Você acha que você tá sendo mandatário, mas você não consegue ser mandatário quando o corpo não está com vontade. Você perde, a vontade de fazer aquela ação. Bom, e o que eu queria falar hoje é sobre os quadrantes, ainda encerrando. Quando a gente está no quadrante 1 e 2, eu estou no processo, eu estou liberando cortisol, porque eu estou inconformada, eu estou reativa. Quando eu estou no quadrante 3 e 4, eu estou liberando DHA, que é um neurohormônio que me ajuda a ativar a felicidade ou a tranquilidade, a vontade de fazer diferente, tá. Bom, hoje era isso que eu queria trazer e mostrar para vocês. Bom, encerra aqui o webinário e eu deixo aqui uma última mensagem, porque eu corto ele no momento de conversa minha e das pessoas que estavam comigo. O webinário tem como objetivo te contar um pouco dos segredos do coração, que é uma visão diferente do que a gente entende hoje, é tudo muito recente. Os estudos do Instituto HeartMath têm 25 anos. No Brasil começa a divulgação, acho que faz uns 3, 4 anos. Tem um pessoal específico aqui que divulga a mentoria. O meu trabalho não é fazer a mentoria, apenas. Meu trabalho é fazer, através do Códigos do Coração, apresentar a você um processo. Durante 8 semanas, a gente vai fazer um processo de autoconhecimento através de ferramentas do coaching. E eu sempre uso os sonhos como uma ferramenta de ideação, porque os processos da mente, eles geram imagens. E é muito importante eu descobrir quais as imagens que eu tenho, para eu entender para onde eu quero ir, quais as imagens, aonde eu quero chegar. E eu faço isso a partir do sentir do coração, primeiro porque eu tenho usado isso já há 3 anos, e desde o ano passado tenho utilizado isso em mentoria, em grupos, e eles dão saltos quânticos, você viu nos depoimentos, e também porque o processo do sentir ele é muito poderoso. Ele não foi um processo simples para mim, como eu disse, eu tenho asma, acho que eu não estou sentindo mais, mas ele não é um processo simples. Então, o Códigos do Coração é uma ferramenta de autoconhecimento, mas também de autorregulação, de autodomínio daquilo que eu sinto, penso e o que eu quero fazer com isso. Então, durante 8 semanas, durante 4 semanas, são 8 encontros bastante intensos, mas de um aprofundamento a essa introspecção e esse entendimento de um autoconhecimento significativo, mas também de um entendimento que eu possa ir e vir e revisitar. Porque o processo do autoconhecimento, ele não é um processo linear, eu saio de um ponto e vou para o outro, não. Ele, como coração, ele tem altos e baixos, eu subo, tenho uma grande euforia, daí logo parece que a vida me testa, daí eu subo mais um pouquinho, mas eu nunca paro onde eu estava. É importante que a gente acompanhe, e eu gosto de acompanhar a natureza das coisas, porque eu gosto de fazer processos, não é definitivos, mas quando eu olho para algo, eu quero resolver esse algo. E é esse convite que eu faço a você. E eu deixo aqui esse último entendimento, que viver em paz, ter sucesso, realização, não significa que eu preciso esperar me aposentar, ou estar de férias, ou me isolar. Eu posso estar no meio do caos e eu encontrar esse lugar internamente, fazer as pazes com o meu mundo interior e a partir dele criar uma nova realidade para mim. E aprender a usar essas cargas de energia, né, as nossas emoções, com direção para aquilo que eu quero, tendo assim mais consciência daquilo que eu penso, sinto, faço e como eu quero conduzir minha vida daqui para frente. Então é um convite, e se você se sente chamado, clique e vamos continuar a mentoria nas próximas semanas.